Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos aí a mais uma tertúlia matinal, hoje de número 456, eu me chamo Débora Leite, sou voluntária da Sinvex, e o tema que a gente vai debater hoje aí, discutir, né, é a abordagem laboratoriológica. Antes de começar a minha apresentação, eu queria trazer um pouco, né, contar um caso, basicamente, de como é que eu cheguei nesse tema. Então, talvez algumas pessoas já conheçam aí, né, tudo começou com um voluntariado na área do serenário, na Sinvex, né? Então, eu cheguei para voluntariar numa área que se dedicava ali a manter e a realizar os experimentos laboratoriais. E aí, dando sequência, né, a gente montou ali, criamos uma área chamada Laboratórios na Sinvex, quando foi criada a Alameda Técnica de Viver. Então, desde que eu mudei para Foz, eu tenho uma relação muito forte com esse tipo de voluntariado. E isso foi me trazendo algumas reflexões, algumas observações de que essa minha vivência tinha muita relação, provavelmente com o processo de PROEX, algumas coisas nesse sentido. Então, aí a gente chega nessa ideia aí da abordagem laboratoriológica, né, que na prática, né, tem relação com visão. Além disso, profissionalmente eu sou bióloga, né? E eu trabalho em laboratórios. Então, eu acabei fazendo muitos cotejos e muitos paralelos entre a minha experiência na SOCIM, com laboratórios, e a minha experiência no voluntariado com laboratórios. O que tinha de aproximações, o que tinha de diferenças, de especificidades, né? Então, isso também é um ponto importante. Adicionalmente a isso, ainda tem um outro quesito que eu acho que tem muito mais relação com uma Débora Concierge, que é o interesse em para-ambientes extrafísicos. Então, eu sempre tive muito interesse em ambulatórios, a própria lógica do para-ambiente do curso intermissivo, sempre foram coisas que me chamaram muita atenção. Então, eu comecei a reparar, tudo isso começando com voluntariado, tá? Porque antes, até do ponto de vista profissional, eu não tinha essa noção. Eu comecei a reparar que eu tinha essa visão, ou essa tendência, de olhar o indivíduo interagindo com um ambiente otimizado, fechado, mais organizado, mais hermético em alguma medida, e quais eram os efeitos naquele indivíduo, né? Então, até do próprio ponto de vista dos estudos que eu faço na SOCIM hoje, são por uma via ecológica, né? Eu trabalho com bactérias, eu olho a bactéria interagindo com o meio, então eu sempre tive esse olhar, e eu só fui saber disso com o tempo, com a autopesquisa, entre o indivíduo e como é que ele interage no meio. Então, se esse meio ele acaba trazendo mais lucidez, ou abaixando a lucidez, ou favorece alguma tendência, alguma lógica. Então, eu fui vendo que, no final das contas, tinha um certo pano de fundo ali, uma confluência com a minha maneira de pensar. Então, eu acho que vale a pena dar esse contexto de, né, ao longo dos anos, né, como que eu cheguei nessa ideia da abordagem laboratoriológica, né, que vocês vão ver aí, né, do ponto de vista que eu estou pensando ou tentando ali defender uma ideia e aprofundar, vai muito mais além do que a gente estudar um espaço de um laboratório conscienciológico, né? Tem relação com visão. Então, vamos começar ali a apresentação dos slides para dar um pouco mais de profundidade e contexto dessa pesquisa. Depois daí a gente abre para o debate. Então, né, eu já acabei falando um pouquinho aqui sobre a abordagem, por que estudar a abordagem laboratoriológica. Eu acho que é importante a gente falar um pouco desse conceito abordagem, né? Eu achei essa imagem bem representativa. Então, a gente está vendo basicamente 4 indivíduos ali olhando para um mesmo objeto, que é um quadrado, né? Mas cada um tem uma perspectiva, uma visão, uma maneira de descrever, de entender, de interagir com aquele objeto, né? Então, primeiro ali descreve como um quadrado, mas talvez com umas pontinhas para fora. Os outros observam como aqueles indivíduos estão observando o quadrado, então está com uma visão talvez mais focada ali nas pessoas, nas consciências. O outro já observa uma visão um pouco mais gráfica, o outro já observa como uma peça, talvez parte de um todo. Então, são os vieses, as abordagens, as perspectivas que a gente tem. Isso, para mim, é interessante porque, pensando no âmbito da conscienciologia, quando a gente vai conversar com algumas pessoas que, às vezes, já assumiram uma especialidade, é bem comum a gente observar aquela realidade sendo descrita por um viés serexiológico, conscienciométrico, consciencioterápico. E aí eu comecei a pensar, tá, qual que seria a visão laboratoriológica de uma realidade? O que ela levaria em consideração, né? Então, daí veio essa ideia. E aí eu cheguei, né, nesse conceito que eu trago para debate aqui na tertúlia matinal, do que seria uma abordagem laboratoriológica, e vamos ver o que vocês acham, aí se faz sentido, né, se vocês me ajudam a elaborar melhor isso.
Então, eu trouxe aí como um enfoque analítico decorrente do estudo pesquisístico e parapesquisístico das vivências e experimentações conscienciais, considerando a otimização dos fatores intervenientes laboratoriais. Então, aqui eu trago uma perspectiva de interação desse indivíduo com os ambientes que interferem, se relacionam ali dentro de um espaço laboratorial. E qual que é o foco, qual que é o objetivo? Desenvolver a descrenciocracia pessoal. Por que eu trago a questão da descrenciocracia? Porque dentro do que a gente vivencia hoje aqui nos espaços da conscienciologia, o laboratório, eu acho que leva a gente a esse máximo da autonomia consciencial. A gente não tem intermediário como numa aula, numa preceptoria. Quando você está no laboratório, é você, a Equipex, seus assistidos, e o limite é seu, né? O limite do experimento é do experimentador. Então, eu vejo que esse olhar pode acabar levando a gente para uma postura cada vez mais autônoma, né? Antidogmática, né? E, assim, é uma grande proposta da conscienciologia que a gente tenha essa autonomia, né? Que a gente faça uma cisão com grupos dogmáticos do passado. E aqui eu não falo necessariamente da religião em si, né? Porque dogma, né, crença, sistema de crenças podem estar associados a um ambiente mais bélico, militar, monárquico, tudo que não envolva cientificidade, né, vai nesse contraponto. Então, eu vejo que os laboratórios podem levar a gente a esse máximo, né? Por isso que eu trouxe essa lógica da descrenciocracia pessoal. E aí eu comecei a pensar quais seriam, né, os elementos que poderiam me ajudar nessa abordagem laboratoriológica. Eu acho que são vários, eu trouxe aqui 3 centrais que me ajudaram a nortear a definição. Primeiro, qual que é o objeto de estudo, né? O que eu vou analisar, essa seria a minha pergunta. Qual que é o foco, qual que é a ênfase, qual que é o viés que eu vou dar e o para quê, né? Qual que é o objetivo, a finalidade. E aí, do ponto de vista da abordagem laboratoriológica, o que está sendo analisado eu delimitei ali como o próprio laboratório conscienciológico, né? Esse é o objeto de estudo. O foco é justamente nessa interação entre o experimentador e os fatores intervenientes laboratoriais, que mais para frente eu vou trazer alguns exemplos disso, considerando os impactos que esses elementos têm na autopesquisa, né? Então, isso faz a gente pensar nos espaços, nos locais, se eles são otimizados para aquela especialidade ou aquele mater pensene que aquele laboratório tem, né? Então, aquela estrutura é pensada para otimizar um fim. Então, eu vou para o laboratório da TENEPS pensando, né, naquele ambiente ali que eu tenho a melhor estrutura, a estrutura mais otimizada para refletir sobre TENEPS, ter experiências tenepsísticas, tenepsológicas, enfim. Então, é dentro desse ambiente, digamos assim. E qual que é o objetivo? Qualificar ainda mais a análise das vivências e experimentações realizadas nos laboratórios, por meio do estudo técnico desses fatores, visando desenvolver aí, né, passo a passo, ali, ponto a ponto, essa descrenciocracia pessoal. Então, se vocês olharem ali, eu usei esses elementos, digamos, esses questionamentos, para até desenvolver a minha própria definição, né, que eu trouxe à frente. E aí, da onde que, né, veio também, além de todo esse background pessoal que eu trouxe no começo da apresentação dessa tertúlia matinal, dessa necessidade, talvez, da gente trabalhar um pouco mais essa abordagem laboratoriológica num contexto mais amplo para a comunidade conscienciológica. Como eu estudo laboratórios há um tempo, eu comecei a perceber, né, ali nos meus estudos, depois fiz um levantamento um pouco mais exaustivo, e aí eu consegui localizar na nossa enciclopédia ali da conscienciologia 71 verbetes que abordam laboratórios conscienciológicos. Quando eu olho para esses verbetes, que aí pode ser sobre um laboratório em si ou algum tema correlato, na grande maioria dos casos, ele está associado ao mater pensene do laboratório. Então, o laboratório, por exemplo, que eu trouxe ali de paradileitologia, qual que é a especialidade? Paradileitologia. Então, eu escrevo com esse viés paradileitológico, com essa abordagem paradileitológica. É essa visão que eu estou dando para o fato. Como é que seria escrever um verbete pelo viés da laboratoriologia, trabalhando com o mesmo laboratório? Eu penso que seria diferente, né? Então, eu comecei a fazer esses questionamentos. E aí, coisas que eu fui reparando também. Quando eu tenho uma aproximação um pouco maior voltada para a cientificidade, para a experimentação, os verbetes acabam se localizando ali na especialidade experimentologia. Então, eu estou dando foco um pouco maior na ciência, não na especialidade do laboratório em si.
né? Mas só 10% desses verbetes, menos que 10 na verdade, porque só 7 consideram a especialidade de laboratoriologia como especialidade central. E ali eu trouxe, né, o laboratório Serenário ali, que eu voluntariei ali muitos anos, né, ainda faço parte também da equipe, como um exemplo. E aí o que eu vi? Muda, de fato muda o viés do verbete, né, de quem dá atenção, digamos, ou volta o olhar para isso, né? Então eu comecei a pensar quais que seriam os efeitos da gente trabalhar um pouco mais a especialidade de laboratoriologia, né, e fomentar essa abordagem nos nossos artigos, nos nossos verbetes, nos nossos debates. Como é que isso ia acabar influenciando em alguma medida até na maneira como a gente desenvolve o raciocínio, né? Então, por meio dessa constatação aí, foram vindo algumas perguntas que eu até já acabei trazendo aqui, né? Então, quais que seriam as implicações de reconhecer os laboratórios conscienciológicos não apenas como simples extensões às especialidades temáticas? Não que isso não seja relevante, porque ajuda a gente a ampliar e é um espaço para a gente aprofundar nessas especialidades. A proposta é que a gente vá além e entenda isso como o ambiente mais otimizado possível para a gente entender daquela especialidade e como é que a gente pode trabalhar isso de maneira mais técnica, né? Até que ponto a ausência de um olhar sistemático sobre os laboratórios, como estruturas metodológicas, podem limitar o nosso aproveitamento evolutivo das autoexperimentações? Será que a gente consegue tirar grande partido realmente dos nossos experimentos com uma abordagem só limitada à especialidade? Será que a gente não consegue ir mais a fundo, observando como é que a gente interage? Então, eu vou dar um exemplo até pessoal. Eu já fiz essa experiência. Eu vou para um laboratório de TENEPS, levar uma demanda, um objetivo específico para trabalhar naquele laboratório. Eu percebo a minha interação com aquele ambiente, a abordagem dos amparadores, diferente. Se eu vou para o laboratório de paradireitologia, trabalhar o mesmo tipo de demanda, é uma outra abordagem, é uma outra lógica. Isso amplia a minha visão. São espaços completamente diferentes, inclusive físicos, né, se a gente for olhar, porque o laboratório de paradiretologia, inclusive, é bem diferentão quando a gente pensa nos demais, né? Mas os efeitos na pensenidade, o tipo de reflexão, de construção, de abordagem dos amparadores é bem diferente. Então, eram coisas que eu começava a, digamos assim, a refletir, a pensar e a observar, e até comecei a pensar assim, tá, eu quero pensar em tal demanda, eu tenho tal objetivo. Para qual laboratório eu vou? Não necessariamente para o laboratório o tema daquela especialidade, daquela questão, né? Às vezes ajuda a gente a pensar um pouco mais fora da caixa, assim, em termos de abordagem, né? Então, só para ajudar aí a expandir. Seria possível... Ah, não, desculpa, terceiro ali. O que mudaria na qualidade da autopesquisa se os pesquisadores passassem a considerar esses fatores intervenientes laboratoriais em suas vivências e experimentações? Né? Então, eu acabei, com o meu exemplo anterior aqui, trazendo um pouco desse viés. Né? O que será que muda? Né? Então, talvez ajude a gente a pensar em tomar decisões menos óbvias na hora de escolher um laboratório, na hora de pensar uma técnica, na hora de pensar um uso de instrumentos de pesquisa. Enfim, né? A gente pode ir ampliando. Então, vocês estão vendo que eu tenho mais perguntas que respostas. Né? Conto com vocês para me ajudar a expandir, a responder. Seria possível identificar padrões paratecnológicos recorrentes entre diferentes laboratórios, independente da especialidade temática? Isso aqui tem relação também com uma vivência. Para mim, é muito recorrente eu estar num laboratório e ter alguma vivência que me conecte a um outro laboratório. Né? Então, e aí eu fui vendo que isso tinha relação, às vezes, com o processo paratecnológico daqueles laboratórios, ou até mesmo a interação de algumas equipex interlaboratório. Então, eu já percebia isso entre o laboratório Serenário, por exemplo, da Aracê e o da Sinvex, mas isso não ficava adstrito a mesmos laboratórios em campos diferentes. Né? Então, e aí eu fui vendo que a coisa era mais antiga. Inclusive, eu comecei a voluntariar no Serenário assim, porque quando que eu comecei a voluntariar no Serenário? Por meio de uma experiência que eu tive no laboratório acoplamentário. E aí vieram algumas coisas na linha do Serenário. Então, eu comecei a perceber que talvez existisse, né, essa é uma hipótese, uma equipex que mexe com essa lógica de paratecnologia, que tem integração ali, que tem conexão entre laboratórios. Independente do campus, independente do tema do laboratório, parece que há alguns padrões aí. Essas vivências foram me trazendo, digamos assim, esse tipo de questionamento ou reflexão. De que modo a abordagem laboratoriológica pode fornecer a autorreeducação da consciência
orientada ao desenvolvimento de postura mais autônoma, técnica e antidogmática. Eu vejo que acaba sendo uma pergunta onde eu já tendencio a uma resposta em alguma medida, porque eu vejo que, na prática, essa seria talvez a grande finalidade, né, dos laboratórios conscienciológicos, é trazer ambientes parasanitários, paraconsciencioterápicos, onde a gente consegue ter uma clareza maior de pensamento, de reflexão, afastamento de algumas consciex, que isso acontece muitas vezes ali, que ajudam a gente a aprofundar, a raciocinar, a refletir sobre fatos que fora daquele ambiente dá muito mais trabalho para a gente, né? Então, a gente consegue ali ter um pouco mais de autonomia, né, digamos, nesse sentido. E aí eu vejo que a ideia é, talvez, a gente, por meio dos laboratórios, por meio dessas experimentações em laboratório, quem sabe fazer isso na nossa casa, fazer isso no nosso microambiente, né, no nosso microuniverso consciencial, né? Então, vejo meio que por aí, né? Acabei respondendo um pouco da minha visão, mas vai ser legal ouvir um pouco de vocês também. E o que seria isso que eu estou chamando de fatores intervenientes? O primeiro e mais óbvio, apesar, né, de estar, né, ali de primeiro ali, é o ambiente físico, que a ideia do ambiente físico é ele ser o mais clean possível para que a gente possa se desvincular do intrafísico, digamos assim, em alguma medida, mas que ele também possa favorecer, digamos assim, né, digamos assim, que ele possa favorecer. Perdi a linha de raciocínio aqui, desculpe. Mas o ambiente físico, na prática, ele vai favorecer a gente aprofundar, digamos assim, em alguma ideia. Como eu falei, assim, ajuda também na lógica do próprio desassédio, da nossa clareza mental, em alguma medida. Então, não é só estudar o ambiente físico pelo viés estético, né? Mas para favorecer, digamos assim, até a conexão extrafísica desse ambiente com os para-ambientes aos quais esses laboratórios se relacionam, né? A própria maneira da atuação da Equipex, quais são as consciex que estão interessadas naquele Holopensene laboratorial, né, naquele laboratório em si, como é que elas interagem com a Equipex de amparadores que está relacionado ao experimentador, né, com os assistidos relacionados ao experimentador também. Então, eu vejo que é um fator importante para a gente observar. E o Holopensene laboratorial, que eu trago como um dos fatores aí, mas eu acho que, se eu fosse pensar, né, qual o mais sério, eu traria o Holopensene, porque eu acho que isso é que faz toda a diferença, né, e vai dar o tom do para-ambiente, inclusive, associado ao laboratório. A coerência do tema, né, com o espaço. Então, coisas, que itens, qual a organização daquele ambiente ali, que livros eu vou incluir naquele espaço, por exemplo, para fomentar essa coerência com o tema. A estratégia experimental, que eu acho que isso aí tem muita relação com o experimentador. Então, eu estou nesse laboratório aqui, vou fazer um laboratório de TENEPS, né? Como é que eu vou fazer o meu experimento? Vou trabalhar as energias antes, vou escrever um pouco, vou ler, vou fazer uma MBE. Qual é a lógica que eu vou seguir? Por que eu vou seguir essa lógica, né? O Mater Pensene do laboratório, então, a especialidade que ele se conecta diretamente, ou as especialidades que ele se conecta diretamente, né, a ideia central daquele laboratório. O objetivo do experimento, que vai variar de experimentador a experimentador, que vai variar do momento evolutivo do experimentador também. E a predisposição da consim, que eu também colocaria aí, talvez, como segundo elemento, ali, o segundo fator mais sério, porque num ambiente laboratorial, quem dá o tom, quem dá o limite de até onde a gente vai naquela experimentação somos nós mesmos, né? Então, se eu pudesse aí eleger os dois fatores principais e centrais, seria o Holopensene do laboratório e a predisposição da consim. E, por fim, né, a interação entre ambos, aí no caso. Do ponto de vista da natureza desses ambientes, eu dei uma olhada aí no léxico, né, o que o Valdo trazia com relação aos laboratórios, e, a partir dali, eu comecei a ver alguns pontos que eu vejo que são bem característicos da natureza de todo o laboratório conscienciológico, né, com base nessas frases que eu trago para vocês aí. Então, em alguma medida, todo laboratório ele tem uma abordagem, uma natureza, uma lógica conscienciométrica, né? Então, tem essa ideia da gente fazer uma autoanálise, olhar mais profundamente para a nossa intraconsciencialidade, né?
O Valdo até trazia que o laboratório serenário ele é um mega conscienciograma, pensando nessa lógica de que você vai ao máximo do ponto de vista conscienciométrico. E ele traz ali que os laboratórios conscienciológicos eles são testes conscienciométricos com alto poder de esclarecimento evolutivo, né? Do ponto de vista consciencioterápico, isso aí eu acho bem sério também, né? Os laboratórios, ele traz inclusive o termo, né? Os laboratórios conscienciológicos são recursos de natureza consciencioterápica. É ali onde a gente vê que muitas vezes verdadeiras cirurgias de destino acontecem, né? A gente consegue ali ir, digamos, bem profundamente na nossa intraconsciencialidade, fazer ajustes de rota. Talvez isso já tenha passado com vocês, ou vocês conhecem alguém que tenha passado por essa situação. Nossa, eu fiz tal laboratório e ali minha perspectiva mudou, eu tive uma experiência ali com a Equipex, ou uma ficha caiu sobre algo muito específico ali da minha intraconsciencialidade. Então, eu vejo que isso aí é um ponto bem importante quando a gente trata dos laboratórios conscienciológicos. A descrenciologia, isso tem estreita relação com o que eu já vim tratando aí sobre essa lógica dos laboratórios irem no veio, assim, né, serem um contraponto bem claro com o dogmatismo, né, de maneira geral. Então, o Valdo é bem categórico ali na afirmação. Sem laboratório não há descrenciologia, né? Então, eu vejo que isso aí é um ponto também bem sério. É de natureza interassistencial, que, assim, diferente do que a gente pensa, né, quando a gente trata de um laboratório da SOCIM, que a lógica é da experimentação, para a gente entender melhor uma pergunta de pesquisa, algo que a gente tenha curiosidade, os laboratórios eles têm uma lógica puramente interassistencial. É para uma otimização da interassistência. É para a gente levar aquela interassistência ao máximo do nosso profissionalismo, né? Então, isso também é intrínseco à natureza de todo o laboratório. E o caráter recinofílico também, recinológico, né? Se a ideia é que a gente mude, né, e mude de maneira mais otimizada, afinal essa vida vale por 15, né? Então, o foco do laboratório é que a gente consiga aprofundar nas nossas recins. E aí eu achei essa pensata ali do Valdo também no léxico bem interessante, de quem aprofunda nas autorreflexões, acerta mais em seus atos. Os laboratórios conscienciológicos foram construídos para a consciência não precisar mais refletir no leito do hospital. E aí eu faço analogia, né, ou uma conexão direta, que o Valdo sempre trazia, que ainda somos um planeta hospital caminhando para um planeta escola, né? E se a gente for pensar assim do ponto de vista da gente sair dessa lógica de estar ali no leito do hospital, né, e às vezes trabalhar do outro lado, no leito dos hospitais ou dos para-hospitais, digamos assim, e depois a gente ir fazendo essa migração para trabalhar mais com a reeducação, a auto-reeducação, o que vai no cerne disso, no veio disso, é a gente pensar na recim, né? Então, em alguma medida, se a gente for olhar essas 5 naturezas que eu trago, eu também vejo que elas têm uma estreita interconexão, porque a lógica da recim é para a gente ampliar a nossa interassistência. A lógica da gente pensar de maneira mais conscienciométrica é para a gente entender quais são os nossos pontos cegos para a gente se tornar um assistente melhor e tratar isso através da consciencioterapia, da autoconsciencioterapia, né? Então, no final das contas, eu vejo que tudo isso aqui, em alguma medida, se complementa, né? E aí eu queria só destacar aqui a questão do holopensene laboratorial, né? E aí eu comecei a pensar, quando eu olhei para aqueles fatores ali, o que era essencial, o que era a chave para para a abordagem laboratoriológica. E aí assisti, né, a tertúlia matinal ali do amigo Igor Moreno, que ele começou a trazer, olha, para você pensar numa especialidade, você precisa pensar na unidade de medida, né? E eu falei, cara, qual que é a unidade de medida da laboratoriologia, então, né? O que define, né? Comecei a pensar nesse tipo de coisa, e eu vejo que, pensando em algo que é essencial, é o holopensene daquele laboratório. Pelo menos é a minha verpom do momento. Deixo aí para vocês me ajudarem a ver se faz sentido, se tem lógica, né? Porque o holopensene eu vejo ali que acaba dando o tom do experimento. E, por fim, se eu fosse sintetizar, né, em alguma medida, essa lógica da abordagem laboratoriológica, a gente pensar na interação entre o holopensene do laboratório, que é o mesmo, né, o holopensene laboratorial do laboratório serenário, do laboratório Alameda Técnica de Viver, do laboratório de paradireitologia, é específico. Mas ele interage com o holopensene pessoal do experimentador. Então, essa interação entre o nosso micro-universo, nosso microambiente expresso pelo holopensene,
com o holopensene laboratorial, eu acho que é muito rico, né, da gente pensar. Então, deixo aí uma pergunta para vocês refletirem, também me ajudarem mais uma vez aí no debate. Né, vocês já pensaram sobre os efeitos do holopensene dos laboratórios no seu holopensene? Tem algum laboratório, que vocês frequentam, que as experiências são um pouco mais, sei lá, fora da curva, é diferente quando você interage com aquela Equipex? O que isso tem em relação com você, né? Se vocês já mapearam as abordagens recorrentes da Equipex nos seus experimentos laboratoriais. E aí eu vejo que aí tem esse caráter mais individual para a consciência, né? Então, independente do laboratório que você faça, sei lá, serenário, para direito, tem alguma maneira, alguma abordagem que a Equipex te aborda? Isso tem relação com o teu holopensene, isso tem relação com o teu micro-universo, né? Então, são perguntas aí para a gente observar, pensar um pouco nessa interação. E aí, por fim, né, e aí já foi mais para o final, pensando sobre essa questão da abordagem laboratoriológica, eu comecei a desdobrar um pouco, né, tipo, para além do espaço dos laboratórios. Como é que isso pode repercutir na nossa vida, né, enquanto consciência? Então, tendo essas experimentações, observando os espaços laboratoriais como ambientes extremamente otimizados, como é que a gente pode levar isso para o nosso dia a dia? Então, o primeiro desdobramento mais óbvio foi pensar no ambiente físico da nossa própria residência, por exemplo, com esse viés. E aí muitos de nós, talvez a maioria aqui, né, somos tenepsistas. Então, talvez de pronto aí seja o primeiro espaço físico da nossa casa que a gente prepara para um fim né, se não exclusivo, pelo menos parcial, para um fim multidimensional. Né? Então, na hora que vocês pensaram ali no tenepsário, estavam começando a TENEPS, o que vocês pensaram que esse ambiente podia ter? Meu tenepsário tem uma mesa, porque antes de fazer a TENEPS eu escrevo, ou para escrever as minhas experiências pós a TENEPS. Além disso, tem a caixinha de pedidos da TENEPS. Além disso, tem livros sobre TENEPS. Além disso, pode ter, sei lá, algum artefato ou algum objeto que tenha conexão com o meu amparador de função de TENEPS. Então, tudo isso compõe aquele ambiente e pode otimizar, né, o espaço da sua TENEPS. Então, isso não seria um viés laboratoriológico, pensando no ambiente físico da sua casa? Né? Alguns, por exemplo, têm o escritório ali, ou montam o seu escritório como um verdadeiro gestionário. Né? Então, o que tem nesse ambiente? Como é que vocês pensaram esse ambiente? Quais seriam as características? Então, eu vejo que isso é um desdobramento lógico, né, da gente usar essa abordagem, digamos assim. E aí depois eu fui pensando, fui aprofundando nessa lógica. E, em alguma medida, eu já fui dando alguns spoilers disso. Né? O Valdo trata ali, né, toda a consciência como um micro-universo, né, consciencial, com suas complexidades, tendências. E se eu aplico essa lógica dessa abordagem laboratoriológica ao meu próprio micro-universo, que na prática é a expressão do meu holopensene pessoal. E aí eu começo a pensar, qual é o efeito do meu holopensene nas pessoas? Né, o efeito eu chego, as pessoas ficam ansiosas, né? Quando é consciência ectoplástica, isso fica ainda mais claro. Né? Quando eu chego, as pessoas se acalmam. Que tipo de feedback eu recebo? Que minha presença acalma, agita, alegra, ajuda a pensar, pensa com pergunta, é mais pragmático, é mais resolutivo. Né? Então, isso é a expressão do nosso micro-universo consciencial. Isso é a gente trazer essa abordagem para a nossa intimidade intraconsciencial. Se a gente pensar nisso de maneira mais técnica, eu penso que isso nos qualifica enquanto assistentes. Né? Então, eu tenho alguns amigos ali que eu vejo, por exemplo, que quando eu interajo, meu processo parapsíquico ele é ampliado. Então, talvez o micro-universo dessa pessoa tenha uma estreita relação com o processo parapsíquico. Né? Outras pessoas, o processo de memória se atila, o processo serexológico se atila, outros têm o holopensene mais terapêutico, outras me fazem pensar mais nos pré-humanos, cada um vai ter a sua tendência, né? Então é legal a gente pensar, né, quais são essas características do seu micro-universo. E aí eu extrapolei um pouquinho mais, isso tem relação com o que eu falei da minha motivação também no início, né? Dessa minha tendência a ter atenção, ou ter apreço, ou curiosidade com os ambientes extrafísicos. E aí trouxe esse terceiro desdobramento lógico para mim. Trazer essa perspectiva laboratoriológica
favorece o estudo técnico de ambientes extrafísicos, de comunex extrafísicas, dos paraambulatórios, das OFIEX, pensando aí, né, tenepsistas, depois, né, futuros ofiexistas, e até mesmo do próprio paraambiente que é comum a todos aqui, que é do curso intermissivo, né? É um paraambiente, é um ambiente extrafísico. Então, como é que esses ambientes, qual que é a lógica, né, da composição desses ambientes extrafísicos? Eu vejo que se a gente consegue estudar isso um pouco mais tecnicamente, quem sabe a gente consiga mimetizar ou reproduzir um pouco mais essas realidades no intrafísico. Será que isso não vai repercutir na nossa recuperação de cons, na nossa manifestação mais enquanto consciex do que consins? Né? Então, foi um terceiro desdobramento. Eu trouxe até alguns exemplos ali, né? E aí eu trouxe mais focado nessa lógica dos paraambulatórios a princípio. Por exemplo, a dinâmica da paraambulatoriologia ali da OIC é uma dinâmica focada nessa conexão dos paraambientes extrafísicos ambulatoriais, né? O curso de campo que vai ter aí também na semana que vem, laboratório mega ambulatório, o curso de campo mega ambulatório também tem essa mesma proposta, né? Num fim de semana ali, mimetizar esses espaços extrafísicos, né? A proposta de um laboratório seguindo essa mesma linha dentro desse contexto. E aí a gente pode ter outros tantos exemplos de dinâmicas, cursos de campo, ou propostas de construção de laboratórios que se conectam a espaços, a ambientes ou paraambientes extrafísicos, né? Então, esses aí foram os 3 desdobramentos, desculpem, que eu trouxe dessa perspectiva. E aí a lógica aqui, gente, não é trazer nenhuma resposta pronta, né? Trouxe justamente para a tertúlia matinal, para que a gente possa aprofundar no debate, ver se essas coisas aí que eu trouxe, que tem muito da minha maneira de pensar, da minha maneira de interagir, né, até com os próprios ambientes, para discutir com o grupo, validar, ver se tem lógica e seguir essa linha. Então, a ideia aqui não é ter respostas definitivas, é realmente trazer um campo onde a gente possa debater e aprofundar um pouco mais nesse debate, né? Então, e aí também finalizo com mais algumas perguntas, né, para depois a gente caminhar para o debate. O que na sua consciencialidade se conecta com essa... O que em sua consciencialidade se conecta com a abordagem laboratoriológica, né? O que você tem a ver com isso? Qual que é o seu quinhão para desenvolver, em alguma medida, essa especialidade, né? Já que a gente está falando aí de um tema tão transversal. E aí é isso que eu trouxe aí para a gente poder debater. Agora quero ouvir um pouco de vocês, né? O que vocês acham aí a respeito, se tem lógica, se já tinham refletido sobre isso. Débora, bom dia. Bom dia. E muito obrigada. Está muito bem escrito, muito bacana. Eu tenho muito interesse no momento do pré-laboratório. Então, você como cientista, né, qual que é a abordagem que você identifica como a mais salutar para aquele período que antecede ao laboratório? Tenho, né, na minha bagagem intraconsciencial, experiências dos 2 tipos. Às vezes, de atribuir um laboratório meio morno, pensando que eu não tinha relação muito grande com aquele mater pensene do laboratório, quando, na verdade, foi uma incapacidade minha de me organizar para adentrar aquele mater pensene. Então, o que você traz aí como cientista dessa parte que antecede ao experimento em si? Como que a gente poderia otimizar ainda mais? Seria essa a pergunta. Sim. E depois tem outra. Tá. A primeira coisa é uma resposta bem categórica. O laboratório já começou. Esse é um ponto, né? Às vezes a gente acha que o experimento ele começa na hora que a gente está no espaço do laboratório. Ele começa muito antes. E aí fica bem claro dentro daqueles fatores que eu trouxe, a questão da predisposição da consim. Quanto mais... E aí, isso eu trago da minha experiência como experimentador e como voluntária de equipe de laboratórios. Quando o experimentador ele aprofunda no pré-experimento, que seria o momento antes dele entrar no laboratório, quando ele aprofunda, ele consegue tirar muito mais partido, ele consegue aprofundar muito mais. Porque se a gente for pensar, a que serve o pré-experimento? É o momento onde você afiniza o teu holopensene para interagir melhor com o holopensene daquele laboratório. Isso é base, se a gente for pensar assim, né, em termos mais simplórios, é isso. Então, é a hora que você afiniza ali, que você explicita a sua demanda, que às vezes os amparadores te convidam a pensar numa outra coisa um pouco
mais para trás, ou uma outra abordagem que você não tinha pensado. Então, eu vejo que essa postura ajuda muito a entender, a internalizar em alguma medida que o experimento já começou. Algumas medidas práticas que podem ajudar. Caderninho já à mão, ficar atento às sincronicidades, às conexões. Nesse ponto, o laboratório serenário me ajudou muito, porque como ele é um laboratório muito ostensivo, a pessoa precisa se preparar uma semana, meio que a gente força o experimentador a pensar nisso. Né? Diferente, às vezes, a gente vir para um laboratório curto, de 1h30, não, vou ali, acordo e tal, e não se prepara tanto. O serenário ele te impõe isso. Uma semana antes, quer dizer, você tem uma semana para fazer o experimento, mas tudo é feito com muita antecedência. A inscrição é feita com muita antecedência, a entrevista é feita com 45 dias a 30 dias de antecedência. A equipe fica te mandando mensagem uma semana, 15 dias antes ali, para meio que, né, te lembrando, olha, experimento, como é que está, calçar. Então, a equipe vai te ajudando a entrar, né, nesse pré-experimento. Na prática, eu vejo que alguns experimentadores conseguem fazer mais isso, naturalmente, outros são bem ajudados nesse contexto e tiram muito partido, e outros têm mais dificuldade mesmo, pelas questões do próprio rolo compressor da vida. Né? Então, eu vejo que encarar isso faz muita diferença. E aí, assim como a gente tem o pré-experimento, a gente tem o pós-experimento. Então, os efeitos daquele experimento podem perdurar dias, semanas, anos, né? E aqui, gente, eu vou trazer muitas coisas do serenário, porque é a minha principal, digamos assim, experiência. Foram muitos anos voluntariando, né? E como eu acho que ele leva ao máximo essa questão do experimento, porque você fica uma semana, né, dentro daquele holopensene, então eu acho que acaba ajudando a gente a extrapolar algumas coisas. Então, talvez aqui, quem já fez o serenário e depois quiser trazer, você olha para as suas anotações 1 ano, 2, 3 anos, 10 anos depois, e você ainda nota assim, cara, eu ainda estou sob efeito disso, eu ainda estou mexendo nisso. Anos depois, muito tempo depois. Então, esse limite temporal espacial, quem vai dar é a gente, né, no final das contas. Então, eu acho que é legal a gente também pensar nessa perspectiva. Né? Então, você antecipou a segunda pergunta, que eu estava refletindo assim, até que ponto a gente não consegue utilizar a metodologia seríssima do serenário aplicada a outros laboratórios. Porque no serenário nós somos muito levados pela mão ali, né? Pela parte da monitoria, os voluntários sempre ficam em contato com a gente. O caminho das pedras ele fica muito claro. A gente é tratado ali a pandeló, né? Com muito carinho e aquela coisa assim, como um aluno de primeira vez num curso de Conscienciologia. Mas até que ponto não essa paradidática pode ser replicada no momento que a gente se posiciona a outros laboratórios, né? Que pode ser tão sério quanto, a depender daquele momento evolutivo daquela pessoa, sim, de ter um cuidado metodológico maior na fase que antecede. Aí, só para uma última questão, é o maior gargalo que você acha da turma em relação a essa abordagem laboratorial? Cara, maior gargalo, eu acho que é você introjetar isso na sua vida. Sabe, é você assumir essa postura no teu dia a dia. Eu acho que isso é um gargalo grande, porque o que eu via, né, e o que eu via dentre os experimentadores, e para o meu caso também, é você conseguir fazer isso uma prática diária. Alguém te conduzindo ali, você vai. Mas e eu sozinho no meu dia a dia, na minha casa? Né? Como é que funciona? Na minha rotina, como é que funciona? Então, eu vejo que esse continuismo, essa manutenção, é difícil, sabe? Coisas que podem ter relação com isso. Eu acho que aí talvez vá nessa lógica que eu trouxe da dificuldade, às vezes, que a gente tem com a cientificidade, com esse pensamento um pouco mais autônomo. Né? Então, tipo, alguém me conduzindo é mais fácil. Né? E aí eu fico muito centrado nos efeitos daquilo ali. Nossa, o laboratório foi muito legal. Mas como eu sou uma pessoa muito voltada a pensar no como, na forma, na maneira, aí eu paro e olho, tipo, poxa, isso aqui foi legal por isso, mas como que eu cheguei nisso? Pô, tinha uma equipe montando isso aqui, tinha alguém organizando isso por trás. Se eu fizer isso também no meu dia a dia, será que eu consigo um efeito diferente? Então, isso tem uma postura um pouco mais científica, né, no final das contas. E eu vejo que vai requerer essa visão que eu trouxe, que é um pouco mais ampliada. Você não pensar só no objetivo, né, no fim, mas você pensar em como eu chego naquele fim. Então, eu vejo que talvez seja algo para a gente ir treinando, ir testando, ir organizando.
por isso que eu trouxe esses desdobramentos, para a gente pensar na nossa rotina, no nosso dia a dia, como é que a gente internaliza um pouco essa rotina, né? No nosso microambiente, no nosso tenepsário, no local onde a gente descreve as nossas GESCONs, enfim, né? Se a gente for pensar que cada cômodo da nossa casa pode ser algo mais, ter um holopensene mais otimizado para aquela finalidade, a gente já está incutindo essa maneira de raciocinar. Eu acho que isso ainda é antinatural, entende? Para a gente. É uma coisa que... E aí, como é que a gente torna as coisas naturais? Repetição. A gente precisa repetir e depois fazendo análises em cima daquilo ali, fazendo experimentos. O que é um experimento? Você tem um objetivo, você vai lá, repete, vai vendo se aquilo é reprodutível e vai. Então, eu vejo que é difícil, talvez, porque requer uma mudança de mentalidade no cerne da consciência. E aqui eu poderia fazer vários paralelos entre o laboratório conscienciológico e o laboratório consciencial, que é o LabCon. Se a gente se encara como um próprio laboratório conscienciológico, a visão, a abordagem é muito diferente do que a gente se enxergar individual. A gente é ambiente, a gente cria ambiente. A gente não depende de alguém levar pela mão. Mas ao alguém nos levar pela mão, a gente começa a pensar o que aquela pessoa fez, como que ela fez, o que eu posso fazer, aí a coisa talvez vá caminhando, sabe? Eu vejo que o desafio é esse. Na prática, eu percebo que esse tipo de abordagem ajuda a gente a sobrepairar mais, a ter um certo nível de cosmovisão, né, sobre si. E autonomia. No final das contas, gera autonomia, né? A gente... E sai do nosso ego, né? Vamos olhar assim, tipo, a gente sai um pouco do eu, para, tipo, peraí, eu interagindo, eu criando um ambiente, a visão ela começa a ampliar, né? A gente começa a sair, talvez, dessa visão um pouco mais egocentrada. Então, acho que a dificuldade seja nesse sentido, né? Acho que eu dei uma viajada aqui para poder explicar, mas é porque eu acho que é algo que vai muito no cerne da nossa manifestação. Que massa. Bom dia. Está saindo agora. Bom dia, Débora. Parabéns pelo trabalho. É muito importante a valorização do experimento laboratorial, né, independente de qual laboratório conscienciológico seja, porque... E aí eu queria fazer uma observação e uma pergunta, tá, a partir disso. E justamente essa valorização, por quê? E aí a observação é, pegando o histórico a gente está aqui no CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. E aí, o que acontece? Da consciência. Mudou, né? Agora deu um tilt na minha cabeça. E aí, o que acontece? O professor Valdo ele sempre valorizou, e aí, principalmente aqui, a partir do campo CAEC, esse estudo laboratorial. Tanto que uma das primeiras edificações que foram feitas foi justamente o laboratório, no caso de mobilidade física vídeo, né, que foi o primeiro laboratório. E hoje o campus CAEC ele tem muitos laboratórios, né? 17 laboratórios, obrigado. E aí o que acontece? Outros campos da Conscienciologia também têm laboratório. Então a gente tem dentro da Conscienciologia um viés de pesquisa laboratorial, enfatizando aí a metodologia autopesquisa como o principal elemento metodológico de uso do laboratório, né? Então, eu vejo que a Conscienciologia, ou o desenvolvimento da Conscienciologia, ela se sustenta a partir das experimentações laboratoriais. Então, dar valor e dar ênfase a essa especialidade, eu acho super válido para o segmento. E aí a minha pergunta, justamente nessa questão de segmento. Me chamou a atenção o número da tertúlia matinal, até fui perguntar aqui para o Eduardo se era isso mesmo. Mas veja que é um número sequencial, isso me chamou a atenção. Uhum. E aí a minha pergunta é, a sequência desse trabalho, qual é? Visto que você está dando uma ênfase na especialidade de laboratoriologia, historicamente já teve assim movimentos de dar uma ênfase nessa especialidade, mas foram ondas assim, né, que elas morreram na praia. Então a minha pergunta é, qual é a sequência a partir de agora? O que você acha que deve ser feito, vai acontecer a respeito dessa especialidade?
Meu amigo, você como sempre, muito perspicaz, né? Eu devia ter começado a tertúlia matinal falando disso, porque eu cheguei a comentar que há uma sincronicidade em relação a esse número. Então, para te falar de perspectiva, eu vou te falar um pouco mais para trás, né? Vamos nos localizar no espaço, digamos assim. Quando eu olhei o número dessa tertúlia matinal 456, isso me chamou muita atenção, porque há 2 anos atrás, o meu terceiro experimento do serenário, foi o último, foi 1, 2, 3, foi o experimento 123. E aquilo, para mim, teve muito significado, porque, como eu mencionei aqui, todo esse processo de eu começar a olhar para, né, laboratórios e essa lógica e tal, começou com eu tentando trazer essa lógica que eu entendi ali de funcionamento do serenário para o meu dia a dia e vendo como aquilo tinha relação comigo, né? Então, esse 456 aqui, né, ele já é o meio do caminho, digamos assim, né? 1, 2, 3 ali começou com o laboratório serenário. E aí pensando em termos de perspectiva, né? Eu vejo que a gente precisa fomentar mais, né, essa especialidade, que ela é um tema transversal, tem uma série de nuances aí em torno disso. Uma delas você já trouxe, que é a questão de que muitos campos de conscienciologia, eles se estruturam em torno de laboratórios conscienciológicos. Então, você trouxe o exemplo do CAEC, a gente tem esse exemplo na Sinvex, as primeiras edificações da Sinvex foi o laboratório serenário, e a gente vê hoje, por exemplo, com a Alameda como um segundo laboratório, quanto que isso mexe na estrutura do campus e do paracampus quando a gente se mobiliza para construir um laboratório. Sei de outras ICs interessadas em construir laboratório junto com as suas sedes, né, como o caso da ICTNEPS, o IPC com o projetário. Sei que a IC também está mexendo ali no campus em laboratórios também. Então, eu vejo que isso tem uma estreita relação, porque isso mexe com a nossa autonomia consciencial. Isso, como eu mencionei, isso mexe com a nossa raiz, com a maneira como a gente enxerga. Então, eu vejo que, por isso que eu trouxe ali no final da apresentação a pergunta de qual que é o seu quinhão com relação a essa especialidade. Porque é um tema transversal, para qualquer especialidade interessa. A gente tem as nossas atividades parapedagógicas, né, as atividades de ensino, os cursos e tudo mais, e os laboratórios que envolvem mais claramente e diretamente as atividades de pesquisa. Então, eu vejo que aí o pós-fácil é realmente seguir fomentando essa especialidade. E aí, com a tua pergunta, eu já vou aproveitar e fazer um jabá. Porque entre os dias 21 e 27 de julho, a gente vai ter a 12ª Semana Paracientífica, né? E esse ano, o tema são temas prioritários das especialidades, e lá eu vou trazer um artigo justamente sobre essa linha, né, de embasar, de trazer alguns princípios aí da laboratoriologia. Que foi onde começou essa ideia de eu escrever, de fato, sobre a abordagem, né? Escrevendo sobre esse artigo, eu comecei a pensar sobre... Então, o que tem de diferente nessa abordagem de laboratórios, né? Então, já foi um desdobramento do artigo que eu vou apresentar na Semana Paracientífica. Então, eu vejo que a ideia é realmente fomentar e trabalhar com todos os voluntários de todas as ICs para que a gente consiga mexer mais com isso, né? Então, espero que não seja só uma onda, né? Que a gente consiga manter, digamos assim, os trabalhos. Igor. Só para complementar aí, Débora, parabéns aí pelo tema. Quando a gente estava lá na Sinvex, né, criou lá a área de laboratórios e tal, para ajudar a organizar isso, uma das ideias que teve, né, inclusive eu estava fazendo serenário antes de entrar na coordenação, aí veio muito assim, não, a Débora tem que ficar em serenário e tal, mas tem um vínculo lá com um evento que é o Fórum de Laboratoriologia. Tem que fazer esse fórum, não sei o quê, papá. Aí beleza. O fórum não saiu, tudo bem, faz parte, mas eu acho que é uma coisa que ainda pode sair, assim, no sentido da conscienciologia mesmo. Sim. Independente de ser, eu vejo que uma possibilidade de próximos passos é ter um fórum mais amplo de laboratoriologia, não só experimentologia, mas laboratoriologia, para a gente refletir sobre... quais são essas boas práticas desses laboratórios, as experiências comuns, né? Como que a gente pode dar uma organizada na ciência, nessa ciência, né? E isso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena ter em algum momento, em algum lugar, né? Para a gente dar o start nisso. E talvez seja interessante, até assim, olhando agora, pensando
num viés mais unicim, né? Tipo assim, como que os laboratórios das ICs ou dos campi, eles podem se conversar entre si, né? Então, como que... Extrafisicamente eles já se conversam. Extrafisicamente eles já se conversam. Então, aqui no intrafísico, em tese, a gente está atrasado, né? Então, ou a gente não está conseguindo replicar direitinho essa estrutura. Porque, realmente, se você pensar na própria ciência tradicional, os laboratórios, eles não, cada um não tem uma regra, eles vão seguir o método, eles vão seguir toda a metodologia de uma determinada ciência. Independentemente se é a mesma ciência, o laboratório pode estar na Bélgica, pode estar na África, ele vai precisar seguir os mesmos princípios para poder chegar a resultados comuns e conseguir construir um conhecimento universal, científico. Então, nesse sentido, acho que a gente está um pouquinho até assim atrasado, porque já tem vários campi e a gente precisa colocar esses laboratórios para conversar, compartilhar boas práticas, pensar protocolos comuns de experimentação, né? Coisas nesse sentido que eu acho que podem qualificar muito o nosso trabalho e a nossa cientificidade grupal, né? Então, em termos de próximos passos, algumas possibilidades pode ser isso, assim, né? Estou refletindo, compartilhando aqui publicamente coisas que a gente já compartilhou em termos de ideias, né? Que a gente já pode pensar, assim, coisas que podem ser feitas, mas eu acho que é nesse sentido, assim, a gente buscar uma integração, né? E também fazer com que os novos laboratórios eles já nasçam integrados a esses protocolos comuns, né? Para a gente conseguir ter uma laboratoriologia conscienciológica, vamos dizer assim, mais mais estrito senso, vamos dizer assim. Organizado. Débora, só para comentar isso que o Igor falou, estou lembrando que no dicionário de argumentos tem um dos verbetes, intercomunexologia, né? Então seria interlaboratoriologia. Legal. Queria te perguntar, eu lembrei que eu pensei sobre um único laboratório que eu tive envolvido aí, assim, né, desde o início do processo de construção, né, e de ver a coisa acontecer, foi o Pacificário, né? Pacificário eu tive a vivência desse laboratório que a gente fez vários pré-experimentos, né? Um deles foi até aqui no complementário para entender a dinâmica do Pacificário, né? Entender como seria isso, né? E ir preparando, né, o experimento. Até construir, né, o laboratório de fato. Uma ideia que veio muito clara nesse processo é assim: enquanto não tem um laboratório, você está usando só estruturas de campanha, né? Então, assim, tudo é a paratecnologia ali provisória, assim, que não vai dar vai dar um resultado parcial, dá um resultado, né? Mas ainda não é, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, até uma ideia que eu ouvi uma vez que algum EPCOM comentou que ali no campus de Saquarema, por exemplo, era como o salão ali era como, né, entre aspas, né, não é exatamente isso, mas analogicamente um laboratório de SCP-2, porque aquilo ali, né, você tem aquele série de SCP-2 ali, claro, tem SCP-1, tem outros cursos ali, mas em termos de curso de campo, né, que dá uma experiência diferente de você fazer, por exemplo, num hotel, que é sempre estrutura de campanha, que naquele ambiente, às vezes, uma semana antes estava tendo ali algum encontro evangélico ou encontro empresarial, que o povo tentando fazer a cabeça dos outros, né, para vender, aquelas coisas. Eu fiquei pensando nesse papel da fixação intrafísica, né, em relação com os laboratórios, né? Porque
tudo, em termos de laboratório conscienciológico, parece que tudo parte desse processo de fixação intrafísica para daí ampliar para tudo da multidimensionalidade, da otimização, né? Aí eu queria que você comentasse sobre isso, aí, se você chegou a aprofundar nisso, Sim. pensar um pouco mais nisso. Sim, eu vejo que ajuda, isso que você falou, essa analogia que você trouxe dos ambientes de campanha, eu vejo que faz muito sentido. Porque a Equipex tem que construir um para-cenário, um para-ambiente ali, umas para-tecnologias, um contexto um pouco mais provisório, para um contexto de um ECP2, de uma dinâmica, de um outro curso de campo. E eu lembro de duas coisas que me marcam aí quando você fala isso. As pessoas comentando como é diferente fazer ECP2 em Saquarema, né, que você trouxe. É isso, porque o povo comenta que, assim, às vezes os fenômenos, os níveis de aprofundamento, eles vão bem Muito além. mais. Assim, né? Exatamente. Então, eu vejo que tem essa lógica da estrutura servindo de ponte para uma para-estrutura, que é um ambiente dedicado para aquilo. Então, a gente começa a fazer uma saturação pensênica. Isso ajuda muito os amparadores na construção do para-ambiente ou do para-local. Uma outra coisa que eu já vi algumas pessoas comentando, e que isso também já aconteceu comigo, a diferença de você fazer dinâmica no acoplamentário. Mesmo que você faça sala dinâmicas, mas lá, como é um laboratório, uma estrutura muito maceteada para a questão dos fenômenos, as pessoas relatam muitas vezes que esse tipo de situação ela é mais otimizada, né? A percepção de fenômenos, os acoplamentos e tudo mais. Então, é uma estrutura que já tem o Holopensene saturado e pensado para aquele fim. Então, eu vejo que também tem essa questão da lógica. Quando você pensa em construir um laboratório, né, eu lembro que, no caso Pacificário, ali foram, se eu não me engano, 10 anos, né, para, de fato, construir a estrutura física, são 10 anos, pelo menos, de pessoas pensando ativamente como que vai ser aquele espaço, qual que vai ser o tipo de assistência, estudando a respeito, tendo a chega de amparo a respeito. Então, isso já vem até da própria concepção e da organização daquele laboratório. Então, antes do espaço físico, há o espaço extrafísico até já, né? E aí, depois do espaço físico construído, aquilo vai aprofundando, né? Aquilo vai realmente saturando o Holopensene, vai ficando cada vez, né, em termos de paratecnologia, aquilo vai se ampliando. Então, eu vejo que isso ajuda, que você começa a ser ainda mais cirúrgico nas abordagens. Na prática, se a gente for pensar em termos de abordagem laboratoriológica, é uma abordagem que se propõe a otimizar qualquer abordagem, qualquer outra abordagem. Uma abordagem paradireitológica, uma abordagem passiológica, uma abordagem associada a fenômenos, porque ele é técnico na forma, né? Uma abordagem laboratoriológica é técnico na forma, é técnico na interação. Então, acaba otimizando tudo, né? Um ambiente especializado. Fazendo uma analogia com a SOCIM, o ambiente laboratorial é um ambiente onde você mimetiza em condições controladas a realidade, para você conseguir separar variáveis, entender um pouco melhor. Então, é como se a gente excluísse ou deixasse um pouco mais de lado as influências externas, a pressão externa, e vai para um local que é otimizado para a gente só pensar naquilo, para saturar nossa pensenidade em prol daquela especialidade, daquela demanda que a gente está trazendo. Então, eu vejo que o espaço intrafísico favorece muito, porque ele é um espaço intrafísico pensado para aquela finalidade, para que a gente consiga aproveitar da melhor forma. Então, quando a gente pensa em construir na ICTNEPS um laboratório de tenepsologia, você vai pensar em qual que é a melhor estrutura de ambiente, vai refletir mais sobre TENEPS, sobre a ponte entre TENEPS e OFIEX, sobre a interação do amparador de função com o tenepsista. Então, você vai imergir naquela realidade, naquela especialidade, e pensar na melhor forma de acessar aquelas informações. Então, eu vejo que é um ajuste bem interessante de confort, no final das contas, sabe? Você pensar nisso. E, cara, você pensar nisso é se conectar com equipex que estão especializadas em para-ambientes. Por isso que eu trouxe esse terceiro desdobramento, né? Tem uma conexão muito estreita com os ambientes extrafísicos. É você usar os para-ambientes, os ambientes para acessar os para-ambientes, a construir essas pontes. Por isso eu vejo que é sério essa questão dessa interconexão entre laboratórios. Né? Então, eu acho que isso acaba até favorecendo a conexão entre campos. Né? Aí, no caso, eu acho que é bem a linha, né, que o Baltazar, por exemplo, trabalha. Então, eu vejo que é um negócio assim, bem sério. Eles são bem autônomos, eles são muito especialistas no como. Né? Então, eu acho que
É por aí, mas vamos ver. Diga aí, Léo. Não, peraí. Tinha a Jaque, depois o Léo? Vai lá, então. Tá, então, já. Bom dia. Parabéns, Débora, pela pesquisa, né, e pela assunção da especialidade. Obrigada. Se me permitir, eu vou dividir minha pergunta em duas, tá? Nós sabemos que você é bióloga, né, e já trabalha com essa abordagem laboratoriológica na sua profissão. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que foi para você a transição paradigmática, né, trazendo essa abordagem para o paradigma consciencial. Tá, essa pergunta é bem boa, Jaque, porque ela foi meio aos poucos, assim, essa transição, né? Primeiro eu precisei assumir que existia uma maneira, uma perspectiva de olhar as coisas e ter esse interesse sobre como as coisas funcionam, como as coisas interagem. E isso tem conexão até com o que eu desenvolvo na Socin, né? E eu trouxe até um exemplo no paper proposital, porque isso tem relação comigo, né? Eu coloquei lá, se a gente colocar como objeto de pesquisa, né, uma planta, uma árvore em si, eu posso olhar para ela do ponto de vista específico na planta. Qual que é aquela planta? Aí a taxonomia, né? Qual que é a morfologia daquela planta e tudo mais. Então, é bem focado no indivíduo, né? Quando eu olho viés ecologia, eu olho para aquele indivíduo, que é a planta, interagindo com outras plantas, interagindo com o meio ambiente, interagindo com outros animais, como é que ela está na cadeia, né, ecológica. Então, é um aspecto de interação. E aí, do ponto de vista paradigmático, eu estudo microbiologia. E quando eu olho para os micro-organismos, eu não estou interessada no micro-organismo só. Eu estou interessada na ecologia dele, em como ele interage. Então, até dentro da Socin, no laboratório, eu estava sempre muito interessada na interação do micro-organismo com o meio, do micro-organismo interagindo com outros micro-organismos de maneira positiva e negativa. Então, tinha esse âmbito, assim, estudo de comunidades, né? Essa lógica. Então, eu vejo que isso tem muita relação comigo. Quando eu fui voluntariar no Laboratório Serenário, todo mundo fala assim, poxa, é um laboratório que se aprofunda muito na intraconsciencialidade, essa questão muito individual, é muito cirúrgico, e de fato é. Mas o Laboratório Serenário você faz sozinho, mas você não faz sozinho, porque assim, o nível de pessoas, de consciências que se movimentam em torno de um experimentador, 15 a 20 por experimento. As consciências que são mobilizadas e todo mundo que fica de porta assistido, também é muita coisa. Então, assim, no final das contas, você consegue enxergar aquela Consim como epicentro consciencial, né? E consciencial e interassistencial. Como é que aquela assistência toda se mobiliza? E aí eu comecei a fazer esses paralelos para ir entendendo o meu processo profissional, digamos assim, o tipo de coisa que eu me interesso, dizia muito de como eu funciono, de como eu interajo, qual é a minha perspectiva, né? Então, acabou sendo uma transição que, conforme eu fui ganhando cognição, ela foi mais natural, digamos assim, sabe? Né? Dentro desse processo. Então, daí eu extrapolei, comecei a entender melhor por que eu sou interessada nos para-ambientes extrafísicos, de como é que talvez fosse a minha postura enquanto consex no curso intermissivo, por que eu me interessei tanto por essa verpom do curso intermissivo, porque eu estava interessada em observar o efeito daquele para-ambiente na cognição dos intermissivistas. Como que aquilo era cirúrgico para aquela consciência. Estar num ambiente longe agora da baratrosfera, conseguindo pensar melhor e olhar para o seu passado. Longe daquela interação, às vezes, mais difícil, mais nosográfica, que é estar naquele ambiente. Agora ela vai, primeiro para um laboratório ali, dá uma sossegada ali, é tratada, de repente ela vai para um paralocal ali, para mexer mais com a cognição e olhar de maneira mais autônoma para o passado. E aí eu fui vendo que isso estava, digamos assim, em alguma medida permeando, né, a minha pensenidade, que isso tem relação com o meu mater pensene, com o meu holopensene. Então, eu vejo que foi algo que não foi um estalo que deu, sabe? Foram coisas que eu fui colecionando ao longo do meu processo de autopesquisa, digamos assim. Muito bom. Não sei se te respondeu mais. Sim. Aí, querendo complementar a pergunta, uma observação que eu faço é que aqui no CAEC, dando como exemplo, né, nós temos aí vários laboratórios, então é um recurso que nós temos aí de autopesquisa, um recurso importante, mas que eu vejo que ainda é muito desperdiçado, né, por nós mesmos, intermissivistas, que temos aqui isso bem pertinho da gente. Então, eu vejo que nós utilizamos mais os laboratórios grupais ainda,
E esses laboratórios, que é claro, como você falou, tem interação, né, com o Equipex, que é fundamental, com a Equipim, que está ali em torno do trabalho, mas é o momento que eu vejo que você está mais ali você com você mesmo e junto com essa interação com a Equipex. E aí eu vejo que é o momento onde, de fato, a gente vivencia essa transição paradigmática, né? Que é um momento que você vivencia o princípio da descrença, o processo da autoexperimentação. Então, é um processo realmente de transição, onde você sai daquela questão da espera, né, pelo outro, ou da terceirização, para você estar ali em atuação, né, onde você começa, de fato, a desenvolver essa autonomia evolutiva. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, por que a gente ainda, né, desperdiça tanto, qual seria a postura ideal, né, como se daria essa transição aí para o intermissivista, que ainda talvez não tenha caído essa ficha, né? Isso que você falou aí é bem sério, porque realmente a gente, em termos de laboratório, a gente ainda usa mais os laboratórios grupais, porque neles a gente ainda interage mais, se a gente for olhar, né? Tem os professores lá EPICONs, tem os colegas, e a gente troca experiências, né? Então, não quer dizer que com isso a gente vai delegar para o outro, digamos assim, não é, porque eu acho que essa troca ela é muito rica e ela é funcional, e ela é muito importante, mas já mostra um pouco das nossas tendências, né? A querer estar perto, a querer uma validação, eventualmente, ou ainda usar muito pouco da nossa autonomia, né? No mínimo, eu acho que seria isso. E aí, quando a gente se propõe a fazer um laboratório sozinho, para pesquisar um tema, para aprofundar numa questão, ou para estudar, né? Ir para o holociclo estudar, ir para o holociclo escrever, né? Porque também é um laboratório. Vir para o tertuliário debater, o tertuliário também é um laboratório, né? Então, eu vejo que aí a gente consegue ter esse olhar assim de qual que é o melhor local, o melhor ambiente para determinada atividade, se eu quiser levar ela a uma otimização maior, digamos assim. E aí os laboratórios em que a gente faz isso sozinho requer mais da gente, requer mais do nosso autodesassédio, requer mais da nossa autonomia. E se a gente ainda tem, nosso passado nisso é muito recente, muitos dogmas, e aí dogmas de origem religiosa, né, onde eu tenho uma entidade ali que eu delego se está tudo certo, se eu vou para o céu ou se eu não vou para o céu, digamos assim, ou até mesmo figuras de poder ou de liderança num contexto, como eu mencionei antes, monárquico ou bélico. Se eu delego a alguém o poder de decisão de algo, isso é anti-autonomia, né? Isso é heteronomia. Se eu tenho essa relação de dependência, isso é mais difícil. E eu vejo que a coisa do dogma em contraposição com a cientificidade ainda está muito na nossa raiz ainda. Isso é, assim, religião é a expressão muitas vezes disso. Mas isso tem relação com uma maneira de pensar, um modus operandi, um modus vivendi, associado a esperar por alguém, ao invés de você ser o protagonista do processo. Então, eu vejo que vai mais na raiz. Então, talvez por isso que a gente tenha tido tantas ondas, como o Marcelo comentou ali, por isso essa dificuldade, porque às vezes você consegue se encarar por um tempo, mas você conseguir manter isso é um desafio, porque foram muitas existências pensando assim e sendo incentivado a pensar assim nas interações, né? A nossa lógica, muitas vezes, de funcionamento, ela é heteronômica, né? Então, fazer esse movimento pró-autoliderança é difícil, sabe? Então, eu vejo, por exemplo, que aí entra o negócio que a Isa perguntou do pré-experimento como algo importante, porque você se impõe um holopensene mais autônomo de quem vai realizar um laboratório por uma determinada finalidade, que você vai se organizar para... E aí, cara, quantas pessoas já me disseram, quantas vezes eu não passei por isso? O nível de sincronicidades anterior ao laboratório, de aprofundamento, é muito maior, porque a Equipex também chega junto, né? E, obviamente, para a Equipex chegar junto, você precisa afinizar o seu holopensene ao holopensene da Equipex, né? Então, para proporcionar esse processo de assistência. E, nesse meio do caminho, todo esse posicionamento ele vai ser esclarecedor ao teu grupo extrafísico, né? Então, se você tem essa tendência e você tem assistidos nessa linha para atender, isso se torna ainda mais sério, como eu acho que é a realidade da maioria de nós, independente do viés
dogmático prevalente, digamos assim, se é numa linha mais religiosa, se é numa linha mais melicista, se é numa linha mais política. A gente pode ver dogma até dentro da ciência convencional, né? Então, eu vejo que a dificuldade, talvez, né, esteja nessa linha. Então, por isso que é importante. E, assim, talvez alguns aqui tenham histórias para contar, mas, no meu caso, ali foi bem claro as vivências, e aí eu acho que isso tem relação com o meu passado para essa retratação que eu tenho que fazer. Eu tive muitas experiências marcantes e muito investimento em laboratório, para justamente reforçar a minha autonomia parapsíquica. E isso, para mim, quando a ficha caiu para isso, eu falei, cara, isso é muito sério, porque se eu for contar, se a gente entrasse numa roda de conversa aqui, eu fosse contar causos de pontos marcantes na holobiografia da existência de Débora, os pontos mais marcantes têm relação com ambientes laboratoriais. Tá, então, aí, como é que eu cheguei para voluntária no Serenário? Um complementário. Né? Algumas coisas em laboratórios de TENEPS, né? Recorrentes ali que fiz. Então, tem história. E, no meu caso, que eu vejo que tem essa coisa da autonomia, do antidogmatismo, pela ciência não convencional, né, pela lógica multidimensional, do paradigma multidimensional é importante. Então, por aí. Obrigada. Tem o Léo agora, mas depois eu queria passar uma pergunta dos teletertulianos. Tá? Beleza. Eu ia fazer só aqui alguns comentários, também um pouco nessa linha da última pergunta que a Jaque fez. Mas antes disso, eu estava olhando aqui, né, esse tema, lembrando, quando a gente estava na área de laboratórios, né, então essas ideias, assim, pensar como é que a gente pode aproveitar tudo como um experimento ali, render ideias. E eu acho que isso é a síntese desse tema, a pessoa realmente entrar ali, essa vida é um experimento, né, se você pensar assim. Eu acho que isso ajuda também até para dar força nas estruturas que a gente chama mesmo os laboratórios, né. Então, é um processo crescendo. Você tem vários experimentos, você entende ele como laboratório e vai aquele local, aquela edificação específica que a gente nomeia como laboratório, ali seria o pináculo, né? Estava até vendo uma coisa assim, tem aqui no CAEC, mas na Sinvex também, assim, pegando o caso da Alameda. Então, a Alameda ela é pensada como um laboratório, mas também ela foi pensada como uma via de acesso. Então, às vezes a pessoa vai estar lá porque ela vai estar se deslocando, ela não foi fazer um experimento. Mas o fato de estar passando por lá e aquilo já entra a pessoa nesse nível de experimentação. Se você pensar a Lei dos Gênios, também é algo parecido, né? O caminho da lógica, assim, a pessoa vai descendo, aquilo vai fazendo com que ela pense, reflita. Então, também é legal pensar nesses edificações, né? Outros locais assim também estimulam essa abordagem laboratoriológica. E aí, pensando nisso, uma coisa que queria comentar aqui que eu acho fundamental é isso do uso frequente dos laboratórios. Teve até uma tertúlia do Eduardo, que era sobre imersão em laboratórios, que ele abordou um pouco isso, que a pessoa também não é só, tem uma demanda, vou lá, faço laboratório e volto. Não, pensando na consciência, dificilmente isso se resolve tão rápido assim. O ideal mesmo é a pessoa fazer recorrentemente, né? E aí, pensando também em abordagem, isso aqui que você está trazendo, algumas coisas que eu vi até, estava pensando assim, meu caso, às vezes um tema que a pessoa está trabalhando, então na própria rotina dela, na própria casa ali, ela configura coisa para ir mantendo aquela pesquisa. E aí, no meu caso, algumas coisas mexem mais com a auto-organização, então o que é que eu faço? Eu passo a rotina ali, mexendo nisso, e aí passa a semana, chega o final de semana, eu vou no laboratório de auto-organização. Então, é o ápice, né, ali da autoexperimentação, o momento que você vai, né, e não o início. Isso que eu acho que vale a pena aí, todo mundo estuda Conscienciologia, pesquisa, pensar dessa forma, né? Você realmente está todo o tempo se preparando para aquele momento do laboratório e fazer ele em série ali por períodos, por alguns meses, isso é muito importante. Então, acho que era mais deixar esses comentários e aí, por último, uma pergunta assim, meio... Pergunta livre, né? Como é que você associa esse tema com um curso intermissivo? Nossa, Léo, total associação, né? Se a gente for pensar na condição assim, se assume a hipótese de intermissivista, né? Qual foi o para-ambiente que você passou, né? Na última existência? Foi o do curso intermissivo. E ele foi todo otimizado
para extrair o melhor da tua cognição, com relação à tua holobiografia. Então, olho para as minhas vidas até aqui. Quais foram os meus erros mais prevalentes e recorrentes? Quais os principais acertos grupocármicos que eu preciso fazer? Quais os principais acertos, né, em termos assistenciais que eu tive? Esse é um ambiente todo preparado para esse tipo de reflexão, para que a gente consiga fazer uma grande virada, um turning point evolutivo. Então, eu vejo que tem toda relação. A gente constrói hoje ambientes intrafísicos para otimizar alguma especialidade, para fazer conexão com esses ambientes extrafísicos, com essa lógica que a gente vivenciou lá. E eu acho que o ponto central, talvez, que conecte a todos aqui, é a vivência do curso intermissivo, né? Então, a gente pensar assim, estamos acessando aqui, né, a conscienciologia, o CAEC, demais campos conscienciológicos. Já ouvi alguns intermissivistas trazendo a percepção de que entrar nesses espaços traziam retrocognições do período do curso intermissivo, do processo do curso intermissivo. Então, eu vejo, e aí é um pouco da minha visão, o projeto Conscienciologia, ele tem relação com mimetizar os ambientes, os para-ambientes do curso intermissivo. E que eles eram, ao mesmo tempo, tinha, digamos assim, uma temática muito geral, que seria, talvez, essa ideia da gente fazer essa viragem, esse turning point, mas, ao mesmo tempo, muito especializada no caso de cada um, né? Então, se a gente pensar nas aulas do curso intermissivo, aquelas matérias gerais, amplas para todo mundo, e aquelas que são específicas, que têm relação com um grupo menor de pessoas que vai trabalhar em alguma demanda, ou que tem uma relação muito estreita com aquele indivíduo. Então, eu vejo que tem toda a relação com o processo do curso intermissivo, né? Eu acho que, inclusive, eu me relaciono com essa temática justamente por essa via aí. Beleza, obrigado. Ele tem uma perguntinha do online. Eu ia passar aqui uma pergunta dos teletertulianos, tá? Só queria comentar sobre isso que o Léo falou, que eu acho que os próprios campi da conscienciologia são uma tentativa de reproduzir o ambiente do curso intermissivo, né? Então, você vê aqui o tertuliário, né? Tertúlias e etc., os laboratórios. Agora, da mesma forma que aqui a gente faz um laboratório, por exemplo, de projeciologia, você procurar projetar, né, para uma dimensão mais avançada, eu penso que no intermissivo devem ter os paralaboratórios também, por exemplo, de paraprojeção mental somática. Sim. O intermissivista vai lá para poder ter por exemplo, de ter uma projeção de mental somática. A ideia das câmaras de reflexão, por exemplo. As estruturas, né? Eu acho que deve ter paradinâmica, pensa bem. Uhum. Isso tudo nos próprios livros do André Luiz, ele fala muito sobre isso, né? Dessas paraestruturas, né? Sim. Eu queria passar uma pergunta aqui para a Lucimara. A Lucimara diz o seguinte: quando os laboratórios são utilizados mais vezes, dá para desenvolver metodologias de autopesquisa e gerar dados para serem utilizados. Você tem exemplos pessoais sobre isso? Sim, Lucy trouxe uma ideia bem bacana, porque assim, a gente estudar essas estruturas, né, é legal para a pessoa se desenvolver, como a gente estava comentando aqui, os experimentadores, mas muitas coisas são recorrentes. E quem trabalha nas equipes, ali, os voluntários de laboratório, começam a perceber essas recorrências. Recorrências na abordagem da ECPEX, recorrências no tipo de sincronicidade, e aquilo acaba virando senha e ajudando também em termos de informação para a própria equipe. Então, por exemplo, a gente tem, né, uma coisa simples, né, mas o laboratório serenário, ele é um laboratório que a gente percebe muito essa lógica de sincronicidades, com a equipim, né, e com os experimentadores. Algumas sincronicidades são muito específicas do experimentador, outras já viraram sincronicidades meio que coletivas. Então, né, quem já voluntariou em serenário, né, a Ju ali, a Ana também sabem que o Léo, que quando a borboleta azul aparece amorfo, a gente sabe que tem amparo relacionado ao processo serenário, porque ao longo dos anos a gente foi reparando essa recorrência, né? Então, a equipe ia da alimentação, levar a alimentação do serenalta, a gente via a presença da amorfo, né? Chegando no campus de infecciologia, a gente via a borboleta saindo de casa, indo voluntariar. Então, a gente começou a ir observando isso. Às vezes, o experimentador trazia isso na entrevista de saúde. Percebi sincronicidade, tal, nesse sentido. Então, isso é interessante. Óbvio que essa não foi uma que a gente anotou e registrou. A gente foi conversando e foi vendo. Eu vejo que coisas que a gente pode pensar em instrumentos de pesquisa que ajudem a gente a mapear
essas recorrências para que a gente também, enquanto equipe, seja mais profissional para fazer essas observações. Então, ali na equipe do Serenário, tanto da Alameda, a gente tem, por exemplo, um questionário que a gente faz para o experimentador no pós-experimento para a gente ver algumas informações recorrentes, tipos de fenômenos e tudo mais que podem acontecer, né? Então, essa pode ser aí uma abordagem para a gente observar e a gente conseguir tirar mais partido, né? Então, quanto mais a gente for se especializando ou se profissionalizando, eu vejo que esses instrumentos de pesquisa eles vão ajudar a gente a mapear essas recorrências. E eu acho que esse é um dos desafios importantes dentro da laboratoriologia. Como você criar instrumentos sem direcionar, sabe? Sem você enviesar tanto, né? Tipo, e aí às vezes a gente acaba indo muito na linha só dos fenômenos. Ah, é mais clarividência. Ah, é mais ideativo. A gente ainda fica arranhando nessa superfície. Mas existem muito mais coisas para a gente aprofundar. E aí eu acho que vai ser isso. Vamos criar alguns instrumentos, vamos ver que eles dão uma visão curta, às vezes enviesada, vamos ampliar um pouco mais, e a gente vai dosificando isso em alguma medida. Eu vejo que é difícil quando a gente pensa em ciência que estuda a consciência, porque qual que é a lógica dos amparadores? Vou fazer tudo, o melhor possível, para que aquela pessoa seja conduzida a pensar sobre aquela recém que ela precisa fazer, ou ajudar naquela autocura que é necessária, ou naquela interassistência que é prioritária. Só que a gente conhece muito pouco disso ainda para conseguir, às vezes, ter instrumento para parametrizar. E eu acho que aí a gente vai precisar aprofundar. Daí a importância da gente ter uma ciência mais estabelecida, uma especialidade como a laboratoriologia, para focar um pouco mais na forma, para que essa forma sirva a um aprofundamento conteudístico, sabe? Eu vejo que é meio que por aí. Quem que é o próximo? A Ju. Eu ia falar um pouco do que o Eduardo já falou, né? O quanto que, na verdade, assim, a própria Cognópolis e os campos, eles foram criados com essa tentativa de trazer o curso intermissivo aqui na Terra, né? Criar essas bolhas mais homeostáticas. Sim. Então, isso daí já é realmente, assim, a CCCI como um todo é um grande laboratório grupal. E outra coisa que eu estava também pensando a respeito disso, a própria técnica da INVEX e da RESEX, as técnicas de vida, é também uma vida laboratorial, né? Já é um laboratório em si. Que você, assim, a técnica da INVEX ali, desde cedo, você vai usar a sua vida de maneira laboratorial para aplicar uma técnica e fixar mais, né, o curso intermissivo. É uma vida... No curso intermissivo, quem sabe a gente tenha tratado essa vida como um mega experimento, né? Parabéns, Débora, pela pesquisa. Eu achei bem legal e, assim, vários insights, coisas que eu não tinha pensado ainda. E eu queria trazer um pouco a discussão que a Jaque já trouxe, o Léo também, um pouco polêmico também, né, em alguns aspectos, mas que eu nunca tinha pensado nesse aspecto, que, assim, até certo ponto, o quanto que o laboratório conscienciológico ele é um esteio do holopensene da CCCI. E nós, enquanto intermissivistas, assim, negligenciamos isso de certo modo. E depois eu parei para pensar, nossa, todos os campos eles se constituem em torno de laboratórios inicialmente. A estrutura inicial geralmente é um laboratório, né? E daí a gente vai, constrói o campo, vem para a CCCI para ficar imerso no holopensene conscienciológico, constrói uma estrutura em torno do laboratório e não frequenta o laboratório, né? Então, assim, de certo modo, isso acontece na nossa comunidade, né? E eu acho que, então, eu nunca tinha pensado assim no quão prioritária é essa especialidade, tendo em vista essa condição. Nunca tinha pensado nessa relação. Então, o quanto que a estrutura laboratorial, ele, de certo modo, é uma pedra fundamental do holopensene da CCCI, que fundamenta toda a nossa... Você coloca assim uma pedra de tipo, aqui a gente faz pesquisa, né? Então, eu acho que assim é um posicionamento antidogmático muito sério para você começar a construir alguma coisa, né? Agora você falou, pensei nisso. Não, daí eu queria que você falasse um pouco disso, assim, porque eu nunca tinha pensado, não sei se você concorda, se eu estou exagerando um pouco também nessa... Comentasse um pouco. Eu super concordo, Luiz. E eu lembro que na época ali que Igor e Ibs estavam coordenando, né, a Sinvex, eu cheguei para eles e falei assim, vocês já pararam para pensar que a gente tem mais horas de experimentação no campus do que horas de atividades parapedagógicas? E a gente precisava dar o devido peso para isso, assim. Então,
No nosso caso, óbvio, né? Só o experimento serenário 2 vezes por mês já é metade do mês em experimentação. E, além disso, a gente ainda tinha a Alameda. Então, se a gente for pensar em termos de, né, do ponto de vista intrafísico, de horas investidas em experimentos, só enquanto o experimento ocorre, já era muito mais. Fora toda a preparação, porque, no caso do serenário, a gente fica se preparando pelo menos ali diretamente uma semana inteira, fora o resto da equipe que ainda fica, entrevista, enfim. Então, se a gente for olhar, são muitas horas investidas em pesquisa, né, pensando no processo pesquisístico. Mas eu vejo que talvez esse ego do pesquisador conscienciológico, a gente ainda precisa sedimentar um pouco mais. Eu acho que o nosso ego voluntário é bem forte. Quando a gente chegou ao processo da docência, né, da gente ser arauto, o processo da oratória, de comunicar as recins, de que está com uma nova postura, isso também é muito importante, porque é uma via bem clara da TARES, né, a ser feita, mas para você se manter nesse holopensene científico, você precisa pesquisar, você precisa ter as suas próprias experiências, né, e aí o laboratório ele vai nesse veio. Então, por isso que eu acho que isso tem estreita relação com os campos, como você mencionou, funcionando como STEI, porque multidimensionalmente você comunica que você está fazendo estruturas para que as pessoas tenham mais autonomia consciencial, mais autonomia interassistencial. Então, eu acho que isso vai muito na veia, sabe? Eu acho que isso vai ao encontro de um dos pilares do paradigma consciencial, que é o LabCon, é você se enxergar como um laboratório, né? Então, eu vejo que isso é muito sério. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo que esses egos que eu comentei ali, que são bem fortalecidos, digamos assim, eu vejo que é um caminho lógico a gente caminhar para isso, né? Voluntário, docente, agora, talvez o pesquisador. E a expressão disso, se a gente fosse pensar do ponto de vista mais prático, seria a gente usar mais os laboratórios, né? Então, falando do ponto de vista mais pessoal, foi ser voluntária de serenário que me ajudou a entender que eu tenho, obviamente, relação com isso, que eu já tinha uma tendência de pensar um pouco assim, mas de tentar trazer um pouco dessa lógica da profilaxia, da antecipação, da calmia, da conexão com o Equipex no meu dia a dia. Porque eu percebi que quando eu fazia isso, eu tinha muito amparo de função para estar ali como voluntária do serenário. Pô, mas isso é tão bom, tão positivo, me ajuda tanto, peraí, vou começar a fazer isso no meu dia a dia. Então, é você também aproveitar mais as suas experiências, né? Então, você está, sei lá, voluntariando em vendas no TC, isso te ajuda meio que a pensar muito sobre, muitas vezes, aquele viés ou aquela abordagem. No meu caso, voluntariar em laboratórios me ajudou nesse sentido, né? Eu acabei otimizando, digamos assim, algo que já tinha muita relação comigo, agora para um viés mais assistencial, um viés mais tarístico. Então, eu vejo que isso é um negócio sério. E às vezes, vou polemizar um pouco na linha da sua polêmica. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas vai estudar laboratório, tanta coisa mais avançada para estudar, por que vai estudar laboratório? Aí acho que enxergou curto. Acho que a visão foi pequena, né, no final das contas, porque não é só o espaço físico. É por meio desse microambiente você consegue extrapolar e entender muitas coisas. Então, por isso que eu fiz questão de trazer essa sessãozinha no final ali dos desdobramentos sobre pensar assim, né? Bem legal isso que você está falando. Até uma questão de crescendo, também não tinha pensado nisso. Então, é igual, por exemplo, docência GESCOM. É um crescendo, porque às vezes a gente até consegue dar uma aula sobre paradigma consciencial, mas a gente senta para escrever e trava, né? Então, a mesma coisa. Então, é um crescendo, voluntário administrativo, pesquisador conscienciológico. Também, assim, a gente tem uma imersão laboratorial mais intensa na rotina, exige mais amadurecimento também, né? Por isso que também é mais difícil a gente ter vamos assim dizer, uma ocupação maior de laboratórios. Sim. Mas aí fica também uma reflexão interessante, né? O Edu estava falando aqui, né, dos cursos permissivos, para estruturas, né? O pessoal estava falando também. Tem a pesquisa lá, acho que é do Oscar, que ele apresentou no último congresso, né, que acho que dá mais ou menos uns 20%, 25% de ocupação média aqui dos laboratórios conscienciológicos. Será que no paracampus do curso permissivo, qual será o percentual de ocupação? Provavelmente deve ser maior. Então, até que ponto, para a gente se aproximar mais do holopensene do curso permissivo, precisa-se de mais horas de autoexperimentação laboratorial também. O que exige também maior dos voluntários, né? Mas, então, um paralelo que dá para fazer também. Eu achei que é bem válido esse paralelo. E eu vejo que talvez
né, a gente esteja, enquanto comunidade, olhando um pouco mais para isso, porque eu vejo que, né, algumas ICs ali, né, de uns tempos para cá, que eu venho acompanhando um pouco mais, têm procurado investir nessa construção dos laboratórios. Mas, né, junto com isso, a gente precisa usar os que a gente já tem, né? Então, isso eu vejo que é importante. Continuar fomentando a construção, porque eu vejo que isso é muito válido, porque aí também, quando você se envolve com o processo de construção de um espaço, te ajuda a pensar sobre como aquele espaço funciona, né? E os efeitos que aquele laboratório tem. Então, o Léo acabou trazendo ali a questão da Alameda, eu esqueci de comentar, mas uma coisa que a gente notava ali era a diferença que fazia no campus quando tinha um experimento do serenário, a gente observava bem as bolhas focadas ali no processo do serenário, como que mexia no campus, de maneira mais focada. A Alameda é um laboratório a céu aberto, né? Você faz o percurso da sua vida ali. E quando a gente tinha experimento na Alameda, aquilo mexia no campus, assim, era uma mega bolha, aquela coisa interfusionava assim, no campus, era completamente diferente o efeito daquele laboratório operando no campus. E aí isso começou eu comecei a fazer vários paralelos entre a lógica do experimento serenário, que é muito mais profunda, muito mais focada, e a visão ampliada que a Alameda traz. Aí a gente começou a estudar sinergismo entre os laboratórios, né, e como é que você consegue, ao mesmo tempo, ter uma visão ampliada mais focada. Então, cara, tudo isso a partir da experimentação, né? E aí a gente começou a estudar, a pensar na concepção do experimento laboratorial da Alameda, e isso foi mexendo com a nossa cognição, não só da turma da área de laboratórios, mas de toda a Sinvex, porque a gente ia levando essa discussão, as pessoas iam experimentando, a gente ia trazendo isso à tona. Então, eu vejo que é bem importante a gente pensar nessas construções, porque eu acho que mais gente, talvez pela via de conceber, de construir laboratórios, vá se afinizando e entendendo a profundidade que essa temática tem. Mas, óbvio que, junto com isso, a gente precisa usar os laboratórios que a gente já tem, né? Eu acho que é importante também, porque são conexões e são cognições diferentes que a gente vai abrindo, né, nesse sentido. Né? O criar um laboratório, manter ele funcionando, né? É diferente. Então, Cícero, ela, depois eu jogo. Para eu falar mesmo, né? Para quem mora aqui, a minha cara tem cara de laboratório. São 20 anos de Foz do Iguaçu e 18 voluntariando nos laboratórios. Com certeza, eu posso falar isso. Sou uma das pessoas que mais fiz laboratório. É difícil falar. Eu venho de um holopensene muito dogmático, porque nessa vida eu estive muito dentro da religiosidade, nessa e em outras. Então, gente, eu vim para cá com um holopensene religioso até, né? E eu me achava assim, eu achava difícil ficar aqui, porque eu achava que todos sabiam muito, e tudo que eu sabia era sobre religião, e que é perfeitamente dispensável, até para mim hoje. Mas, na época, você entende que tudo que você estudou, viveu, até aquele instante, até 45 anos eu estava no convento. Então, ficou difícil, porque eu vinha para uma dinâmica ou para um laboratório pensando assim, eu quero estar aqui. E dentro de mim, vozes pairavam assim, mas eu não quero estar aqui. Mas eu quero estar aqui. Por isso, ou sei lá por quê, eu fui voluntariar nos laboratórios. Tinha feito outros voluntariados, mas me fixei ali. E nos laboratórios eu comecei também a fazer autoexperimentação. E a minha lembrança do curso intermissivo é uma. Cheguei correndo no local, que era uma biblioteca enorme, com muitas cadeiras, professores ajudando os alunos, e eu fui lá. Professor, me ajude a pensar
eu preciso mudar, mas eu não conheço, não consigo. O professor deu uma risada para mim, mostrou uma folha em branco e disse assim: você pensa por enquadramento. E mais rindo. Então, eu voltei para o Soma e sabia já que eu devia, que esse enquadramento era religioso, bateu, entrou, é religioso, é bom. Não é religioso. Imagine aqui pensar desse jeito. Então, eu precisava reciclar, mudar, conhecer e deixar para trás, e caminhar, dar uns passos na conscienciologia. Então, eu fui fazendo laboratórios, passa de 560 o meu número. Então, não faltou autoexperimentação, histórias para contar, e muito trabalho, assim, introspectivo, comigo mesmo. Até hoje, eu não sei por onde o pensamento religioso introjetado em mim ainda direciona algumas coisas, com tanto de laboratório. Só de... É difícil, né, assim, a gente quantificar isso. Mas eu vejo que a autoexperimentação porque quem viveu nessa vida o dogma e é isso, e você acredita ou cai fora, é isso, você aceita ou não tem mudança. Então, quando eu cheguei aqui, de fato, eu comecei a pensar, não, mas então eu quero a mudança, eu quero... E foi aí que os experimentos foram acontecendo. Como eu disse, não falta assim fenômenos e retrocognições e tudo mais, não falta na minha vida. Mas eu penso que se uma autoexperimentação laboratorial definisse a nossa condição, o que a gente está fazendo, é como uma farmácia, né? A gente vai lá e pega um remedinho, está pronto. Não é assim, né? É uma caminhada. Tanto assim que não basta uma vida, nós precisamos de muitas vidas. Então, isso é como o laboratório é mais ou menos assim. É 1, é 2, é 3, são muitos, porque a consciência é uma coisa interessante. Nós sabemos tanto e não sabemos quase nada de nós mesmos. O autoconhecimento, para mim, vieram das minhas autoexperimentações nos laboratórios. Toda a minha caminhada evolutiva foi via laboratório. Eu sei que foi assim porque eu sei de mim agora. É como a cebola que a gente vai se... né? Isso. Então, eu não sei por quê. É o autoconhecimento que não tem como a gente evoluir sem isso. E eu não sei por que nós fazemos poucos laboratórios. Na minha cabeça, isso é um grilo, porque, assim, eu tenho um amparo técnico lá no laboratório. Nos atendimentos que eu faço para as pessoas que irão fazer laboratório, também tem amparo técnico. Então, eu me pergunto assim, será que nós já somos tão evoluídos que nós dispensamos os amparadores? Porque, na verdade, não fazendo laboratório, nós estamos dispensando os amparadores técnicos que estão ali nos laboratórios, aguardando para ajudar na nossa autopesquisa. Gente, eu já tive laboratório, porque eu lembrei quando ele falou do laboratório de auto-organização. Só para falar uma coisa, a gente tem 5 minutos e tem mais 3 pessoas para perguntar. Tá bom. Então, eu deixo só, eu não vou contar exemplo nenhum, mas eu deixo assim no ar essa questão. Por que nós não usamos
os ambientes dos laboratórios e ajuda dos amparadores. Muito bacana isso que você traz, porque assim, acho que essa é a pergunta de todo voluntário de laboratório, né? A gente sente o amparo de função fazendo experimento, todo o processo ali junto com os experimentadores, mas a gente ainda vê os ambientes muito subutilizados, né? E eu acho que, né, tem muito a ver com aquilo que a gente foi trazendo aqui, né? Nossa dificuldade ainda com terceirização, dogma e tudo mais. Então a gente precisa caminhar mais nesse sentido. Cícero, Eliane e depois. Eliane. Pode fazer. Então, Débora, minha pergunta é simples. Diferente da companheira ali, eu só fiz 3 laboratórios até hoje. E nos 3 eu adormecia. Dormia o tempo todo. E agora você falando assim, suas abordagens, seu feito, me veio essa ideia de que é exatamente porque uma forma de não se auto-enfrentar, né, dormir, né? Tanto é que eu pensei, eu vou fazer o serenário, será que eu passo 7 dias dormindo? Né? Aí, mas assim, eu estou vendo assim, que essa dificuldade é exatamente isso. E você falando aí da importância, né, me veio essa intuição, era isso. Isso é legal, você já está tendo aí uma postura científica, olhando as tuas vivências no laboratório e vendo como é que você se comporta, né? Então, às vezes a gente vai para o laboratório e não consegue necessariamente fazer um experimento, mas se a gente consegue extrair informações das nossas vivências, a gente consegue tirar mais partido da próxima. Então, já que você sabe que tem essa tendência, na próxima você vai bem acordadinha, né? Vai descansada, enfim, bota um objetivo, uma meta ali mais clara, algo que te instigue, para evitar, por exemplo, a questão da sonolência, né? A gente vai tentando estratégias, né? Marcelo? Débora, eu fiquei refletindo sobre a somatória do que o Igor e do que o Luiz comentaram, tá? Se tivesse, na hipótese, se tivesse alguém com essa especialidade, né? Evoluindo essa especialidade, enfim, mas que tivesse esse ar mais de supervisão ou de orientação de todos os laboratórios da CCCI, olhando para todos os campos conscienciológicos, e aí vendo, muitas vezes, existem campos diferentes e laboratórios ou temáticas que são necessárias terem em todos os campi, outros que não, são específicos de cada um, tipo... faz sentido na Sinvex ter a Alameda Técnica de Viver, faz sentido em Saquarema ter Paciologia, faz sentido em outro campo ter outro tipo de laboratório. Esse olhar assim para ver, beleza, em determinado campus seria importante ter determinado laboratório por este ou outro motivo, até para que dentro de Foz do Iguaçu, já tem o CIEC com esses laboratórios, não faz sentido em Foz do Iguaçu, no outro campus, ter a mesma temática. Então, como fazer isso? Então, esse olhar, que é um olhar laboratoriológico, né, ele é super essencial para a evolução da própria CCCI. Eu concordo contigo, Marcelo. Eu acho que isso tem uma relação aí com para-direito, para-política, para-reurbanologia, inclusive. Porque para a gente pensar nesses temas, às vezes a gente vai pensar no histórico que teve aquela região, aquele local, para a gente pensar em alguns temas que podem ser estratégicos. Como, né, eu vejo que é bem estratégico pensar em paciologia no Campo Saquarema, por exemplo, né? Então, eu vejo que isso pode ser uma estratégia, inclusive, para a diplomática. Vamos pensar que muitas vezes são as primeiras estruturas, né? Então, já faz aquele confronto inicial. Confronto não é uma boa palavra, né? Mas já cria aquela situação ali diferente do que eu pensei que às vezes já tinha sido praticado, já traz um contraponto tarístico, melhor do que confronto, né? Beleza? Opa, desculpa, Cícero. Só rapidinho, que na reflexão aqui nesse laboratório, né, eu pensei em 2 variáveis importantes para trazer a laboratoriologia, né, para o dia a dia, né? Uma delas, que foi comentado aqui, alguns assuntos relacionados, eu achei que deveria falar, é a disponibilidade.
Então, eu percebo até na experiência lá de equipe do Serenário, né, que tem muitas pessoas que às vezes chegam no período ali dos 3 dias que antecedem o experimento, que é um período justamente de você se desconectar da tua rotina intrafísica, né, e se focar no laboratório. As pessoas às vezes não demoram mais, uns demoram mais para fazer isso, outros menos, o que demonstra o nível de disponibilidade diferente para o experimento. Então, vejo que uma das funções do laboratório é isolar as variáveis para que você possa entender, né? Então, esse é um ponto importante. E o outro também que o Serenário ensinou bastante, e os laboratórios, é a parassegurança, que é justamente o controle, né, a contenção dos efeitos daquilo. Você vai trabalhar mais profundamente com a consciência, às vezes fazer uma extrapolação, né, e isso tem efeitos. E esses efeitos não poderiam ser promovidos no ambiente doméstico, onde não há esse nível de disponibilidade e de parassegurança. Então, eu pensei nesses 2 aspectos que podem ajudar as pessoas a trazerem para o dia a dia, a abordagem. Sim. A minha é só uma questão, não é um questionamento, eu acho que é um mérito seu, enquanto consciência, um tema que, para mim, né, enquanto observadora, permeou muito o seu debate, é o processo da liderança intermissiva. O quanto você instiga isso. Eu penso que seja um tema nesse balanço pré-evoluciólogo, antes da gente, quando a gente estiver conversando, aliás, né, com o nosso orientador evolutivo, até que ponto nós, enquanto líderes aqui na intrafisicalidade, instigamos a autonomia evolutiva das pessoas que a gente interage. Então, quando a gente fala de autonomia evolutiva, é uma responsabilidade de líderes e liderados, né? E você, nesse teu trabalho, com bastante, você faz isso com muita maestria, é instigar essa autonomia nas pessoas. Então, esse convite para a consciência adentrar e ter mais apreço pelo processo reflexivo, isso é muito sério. Eu achei o legado maior dessa tertúlia matinal que eu senti, que ficou aí muito nas entrelinhas, mas que eu senti fortemente, foi esse processo da liderança, de instigar a liderança. Então, parabéns mesmo. Obrigada, Isa. Então, vou encaminhando aqui para o final, né? Eu vou aproveitar o teu gancho, porque eu vejo que, na linha da provocação que eu fiz, vai estudar laboratoriologia, vai estudar só laboratório conscienciológico e tal, é um tema que tem muita relação com a pré-intermissiologia. Né? Então, você sair da condição, vamos pensar, fazer uma extrapolação aqui do nosso trajeto, da nossa trajetória enquanto voluntário. A gente chega, começa a se incluir numa atividade interassistencial, enquanto mini-peça, de repente a gente consegue estudar um pouco mais na condição de aluno e vira um aluno tão bom que se torna professor. Se torna professor e começa a falar, né, sobre a conscienciologia, sobre os temas que te interessam, dá aula de conscienciologia. Quando é que você se apropria daquele tema? Quando você começa a investigar sobre aquele tema. E as tuas aulas têm mais relação não com o que somente você aprendeu, mas com o que você vivenciou e com o que você trouxe do seu quinhão para aquela ciência. Ou seja, você colocou uma pedrinha a mais naquela construção, um tijolo a mais naquela construção. Isso te leva para um nível novo de cognição, de apropriação daquela temática e de aglutinação. Porque é você falando com os teus assistidos. Né, o exemplo dela aqui foi muito interessante, né? Tipo, toda a vivência no contexto da religião, e ela foi fazer laboratório, não, esse é o meu posicionamento, mas os assistidos que têm relação com essa trajetória mais da TACOM, mais a religião ali, né, contrapensenizando e precisando daquela interassistência. Então, só que para você bancar isso, isso precisa estar mais introjetado, por isso que a autonomia é séria. Não basta ser só professor. Apesar de ser professor ser muito importante, veja, eu não estou desmerecendo essa condição, mas é porque chega uma hora que a liderança vai te pedir mais do que simplesmente você falar. E eu acho que a pesquisa traz essa introjeção entre o falado, o vivenciado, o praticado, de maneira mais holossomática, de maneira mais inteira. Então, é você se entender mais enquanto um microambiente, quais são os efeitos desse microambiente. Então, eu vejo que isso mexe muito com a liderança interassistencial. Por isso que, se for pensar em termos de correlação, sim, tem toda a conexão com a pré-intermissiologia. E aí não é um negócio que você faz do dia para a noite. São anos, são 500 e poucos laboratórios, porque foram muitas vidas fazendo de maneira diferente, com lavagem cerebral, para deslavar tudo, e ajudar a deslavar o do outro, demora. Então, é sem pressa, entendendo passinho a passinho, né? Eu acho que faz todo sentido. Gente, obrigada mais uma vez pela presença. Espero aí vê-los em novos debates laboratoriológicos, né?
Traremos mais essa temática por aqui em outras instâncias da TCCI, e vamos ver aí quem mais se interessa pelo tema e quiser agregar a sua visão também, né, nesse sentido. Obrigada. Ok, Débora, a gente agradece, então, por você compartilhar a sua pesquisa com a gente e trazer o seu olhar laboratoriológico aqui para a gente, tá? Então, na tertúlia de hoje, 456, nós tivemos 70 teletertulianos, 358 acessos e 19 presentes. Então, um ótimo domingo a todos e até a semana que vem.